Deus havia prometido dar ao seu povo uma terra que mana leite e mel. Um lugar de fartura e prosperidade, uma terra abençoada para ser desfrutada por eles e por seus filhos. E a promessa começou a se cumprir, tão logo eles entraram nessa terra tão sonhada, podendo contar com os milagres e os feitos extraordinários do Senhor. A terra já era deles, porque era uma promessa de Deus que tinha sido dada a Abraão, a Isaac e Jacó, e Deus com seu braço forte os tirou do Egito e os trouxe para a terra abençoada. Mas a terra tinha que ser conquistada. E se eles quisessem contar com a ajuda de Deus, deveriam obedecer sem questionar e deveriam confiar sem duvidar. A conquista de Jericó foi assim, eles fizeram aquilo com a ajuda de Deus e foi assim que obtiveram vitória surpreendente. Mas Deus havia imposto uma condição para que aquela vitória fosse uma bênção na vida deles. Porque é possível até alcançarmos algumas vitórias nas nossas batalhas diárias, mas que não resultam em bênção para as nossas vidas porque não lutamos as nossas lutas da maneira como Deus mandou. Então veja o que Deus disse a Josué. Lá está escrito em Josué capítulo 6, versículo 17 a 19. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para a destruição. Somente a prostituta Raabe, com todos os que estiverem com ela em sua casa, serão poupados, porque ela escondeu os espiões que nós enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas e não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda prata, todo ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Josué entendeu a instrução, e ele passou o recado direitinho para os homens de guerra, e todos eles se comprometeram a cumprir aquilo que o Senhor havia determinado. Só que lá pelas tantas, depois de ver tanta riqueza, um destes combatentes, que era da tribo de Judá, e ele se chamava Acã, ele colocou seu olho gordo numas barras de ouro lá e de prata, numas roupas chiques que ele viu, e pensou assim: no meio de tanta confusão, quem é que vai notar se eu ficar com isso para mim? E ele deu um jeitinho de esconder aqueles valores num cantinho. E quando acabou a luta e os valentes de Israel trouxeram os objetos valiosos da cidade e colocaram no templo do tesouro, no tesouro do templo lá do tabernáculo, conforme Deus havia ordenado, Acã trouxe também, só que ele colocou na tenda dele, escondido debaixo do tapete e enterrado na areia. Aí no dia seguinte o Josué mandou espiões observarem os pontos fortes e os pontos fracos da próxima cidade que eles iriam enfrentar. E eles foram lá, olharam e voltaram e disseram para Josué: nós descobrimos que aquela cidade, que se chama Ai, é uma cidade frágil, não dão nem para o cheiro para nossa força diante de nós, vai ser moleza, nem precisa mandar todo mundo não, Josué, basta mandar uns 2 ou 3 mil soldados e a gente acaba com a raça deles. E eles fizeram assim. Só que quando eles chegaram lá, eles levaram uma baita de uma surra e voltaram correndo com o rabinho no meio das pernas. Desculpa a expressão, mas foi isso mesmo que aconteceu. Primeiro porque eles foram pretensiosos demais, achando que eles poderiam destruir o inimigo com a força deles mesmos, em vez de reconhecer que a força deles vinha do Senhor. Mas também porque na hora H eles perderam toda aquela coragem que falaram que tinha. O que aconteceu na verdade foi que o pecado que havia no meio deles tirou deles a coragem que eles precisavam. Assim eles voltaram para o acampamento arrasados, envergonhados e até amedrontados. Então Josué se prostrou na presença do Senhor e chorou muito, até de tarde. E aí ele pergunta para o Senhor: qual é a razão daquele fracasso? E o Senhor falou: houve desobediência lá em Jericó. Enquanto isso não for acertado, Josué, eu não vou ajudar mais vocês. Então Josué convocou rapidamente ali uma assembleia de emergência e disse aos soldados: é melhor confessar agora, gente. Quem pecou contra o Senhor, quem é que trouxe essa desgraça para Israel? Senão a gente vai descobrir de outro jeito. E aí não vai ser pior para vocês. Mas todo mundo ficou calado, inclusive o culpado. Então os sacerdotes usaram um sistema que eles tinham com 2 pedrinhas, uma branca, outra preta, chamada Urim e Tumim, para poder descobrir o culpado. Uma pedrinha representava sim e a outra representava não.
E eles colocavam isso numa sacola e o sacerdote ia fazendo perguntas para Deus e Deus ia respondendo através da pedra que era sorteada se era sim ou se era não. E assim foi descoberto quem era o culpado. Acã acompanhou todo aquele processo de investigação, mas parece que ele ainda não estava acreditando que o negócio era sério mesmo. Ele ficou ali, caladinho, pensando, puxa vida, que mal tem a gente querer ter uma roupa chique, como aquela que eu peguei? Que mal pode haver em eu pegar um pouquinho só para mim daquele ouro e para minha família? Deus não vai precisar de tudo aquilo não, foi coisa demais que foi para o templo, e aquele pouquinho que eu peguei não vai fazer falta para o templo. Mas lembra de um outro caso parecido com esse, lá na história do Novo Testamento, Ananias e Safira? Eles esconderam parte da oferta e disseram que tinham dado tudo. O que aconteceu com eles? Ananias e Safira nem precisavam ter dado aquela oferta. O problema deles foi a mentira. No caso de Acã, o problema não era nem as coisas que ele escondeu, mas era o problema ali foi a desobediência, porque ele já sabia que não era para pegar nada, e ponto final. Sabe, irmãos, às vezes a gente erra também. A gente não entende o porquê de algumas regras de Deus e resolve fazer do nosso jeito. Aí a gente pensa, será que pode ou não pode? Será mesmo que não pode? Não pode sempre, mas um pouquinho, né? Pode. Afinal de contas, que mal há em satisfazer os certos desejos da gente? Que problema tem um pilequinho de vez em quando? Qual o prejuízo que eu dou para os outros se eu assistir um filme imoral ou se eu ler uma dessas revistas só para adultos? Que mal eu faço para os outros só porque às vezes eu gosto de contar vantagem e mentir um pouquinho? Bem, a gente pode achar o que a gente quiser. Ou eu posso até me convencer de que meu pecado oculto não vai prejudicar ninguém. Mas o exemplo de Acã deixa muito claro que as coisas não funcionam assim. Não é tão simples como a gente pensa. Acã até que ele conseguiu esconder o pecado dele da maioria das pessoas, mas ninguém consegue esconder nada de Deus. E por causa do pecado de Acã, 36 famílias naquele dia tiveram que enterrar os seus filhos, seus pais, seus maridos, seus irmãos. Por causa do pecado de Acã, o povo de Deus ficou envergonhado e humilhado publicamente. Eles perderam uma batalha importante contra um inimigo fraco. Você está vendo, irmão? Como a nossa obediência ou a nossa desobediência acaba afetando a vida de outras pessoas. É assim, quando a gente vive na presença de Deus e procura andar com retidão perante os olhos do Senhor, acaba que as suas ações, até mesmo as tuas intenções, resultam em bênçãos para a sua vida e para a vida daqueles que estão ao seu redor. Só que quando você se afasta de Deus e desobedece às instruções do Senhor, o reflexo das suas ações, das suas intenções, acaba prejudicando os outros também, não somente você. E foi isso que aconteceu com a família do Acã, por exemplo. Ele achou que roubando aquilo ele estaria beneficiando sua família, mas ele transformou aquilo num pesadelo para a família. E não teve jeito, porque o pecado dele foi descoberto, todos viram a sua culpa, ele foi condenado à morte e a sua família foi penalizada. Essa história é triste mesmo, mas ela não termina com esse fracasso. Porque tendo purificado o pecado daquele povo, logo o ânimo voltou. E Deus deu a Josué uma estratégia vitoriosa, que vale a pena você conhecer lendo o capítulo 8 de Josué. E desta vez o Senhor deu aos soldados de Israel que iam lutar todos os bens da cidade. Falou, pode ficar com tudo, é de vocês, porque vocês foram fiéis antes, agora veio a recompensa. A diferença agora da vitória não foi a força deles, nem foi o número de soldados, mas a bênção do Senhor que estava sobre a vida daqueles que estão dispostos a consertar os seus erros e seguir em frente com determinação, com obediência e fé. Porque é desta forma que nós vamos conquistar tudo aquilo que está prometido para nós. Que seja assim o teu caminho e que o Senhor te abençoe.